Vamos falar de João capítulo 9, versículo do 1 em diante, né? Isso, pode pegar, queridos. Tá vendo como que as coisas estão organizadas? Fica certinho, né? É ou não é? É assim. Deus é bom. E o diabo não presta. Amém? Deus é bom? Vamos lá? Deus é bom? Isso, diga assim comigo, Deus é bom. E o diabo não presta. Queridos, então nós vamos falar sobre João, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Você está comigo aí? Vai estar aqui no telão, aqui junto conosco, aqui, tá bom? E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Ok? Legal. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse então cego? Respondeu então Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. 4. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com todos os olhos, com lodo, os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando mendigo, perguntaram: não é esse mesmo, o mesmo que se sentava a mendigar? Versículo 9, e último. Uns diziam: é ele. E outros diziam: não é, mas se parece com ele. E ele dizia: sou eu. Que o Senhor fale no teu coração e no meu coração nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quem quer ouvir a voz de Deus aí? Então abra seus ouvidos espirituais. Você só consegue ouvir o que você quer. Você sabia que muitas vezes Deus fala conosco através de várias formas, mas nós muitas vezes só conseguimos ouvir e enxergar aquilo que nós queremos? Só queremos então de uma forma, e aí quando então chega uma direção, uma revelação para nós, aquilo parece que não é para nós. Nós não queremos então aceitar, nós não queremos então receber, porque muitas das vezes nós estamos esperando vir de outra maneira. Deus, ele é especialista em entregar bênçãos e vitórias para as pessoas em embalagens diferentes da qual elas gostariam de receber. Conta-se a história de um pai que uma vez deixou, me lembrei agora dessa ilustração, essa história, deixou então para o seu filho, eu acho que está escuro, não sei se é a minha vista que está ruim, acende por favor, parece que está escuro, não sei se a minha vista, aí, melhor. Eu não sei, eu acho que assim fica tão melhor. Não sei por que nós faz assim. Me ajuda, Rafa. Meninos, por favor. Tá escuro ainda ou tá bom? Acende aqui também. Acende aqui também no altar. E haja luz. E houve luz. Irmão, fala a verdade. É melhor do que as trevas, não é? Pelo amor de Deus. É ou não é? Dá uma olhada pro seu irmão, parece que ele ficou até mais bonito. É ou não é? Ah, ficamos ou não ficamos? Hã? Ficamos, dá até pra gente ver a caca do nariz. Né, meu bem? Queridos, então vamos lá. Conta-se a história então de um pai que deixou para seu filho uma grande fortuna. Mas a fortuna que ele deixou foi dentro de uma Bíblia. Dentro de uma Bíblia, então,
o pai, antes de morrer, colocou então um testamento. E nesse testamento, dentro dessa Bíblia, ele então deixou esse testamento, embalou essa Bíblia e deu para o seu filho momentos antes do seu filho dele morrer. E o filho olha e fala: poxa vida, meu pai me deixar uma Bíblia. E se passaram então tantos anos, se passaram então tantos momentos, e ali então, aquele jovem, já homem, não abria então aquela Bíblia, não então descobria que ali havia um testamento para que ele pudesse então ter uma mudança em sua vida. O que foi isso? Um presente em uma embalagem diferente da qual nós queremos então receber. Quais são os presentes que você então está querendo do Senhor? Agora, qual a embalagem que você espera que Deus então traga para a tua vida? Veja, olha a história desse rapaz, desse homem. Esse moço havia nascido cego. Cego de nascença, diz a palavra. Ele era cego, ele vivia então pedindo esmolas, ele estava então em meio a uma situação completamente desconfortável, não é? Desconfortável de tudo, né? Estava completamente assim, preso diante da situação. As pessoas zombavam dele, as pessoas então muitas vezes humilhavam ele, porque ele não conseguia fazer as coisas então sozinho. Mas então a palavra do Senhor diz que chega Jesus. E quando Jesus chega junto com seus discípulos, uns começam então a perguntar para o outro. E diz assim: mas quem que pecou? Foi ele? Ou foi então os pais dele? Para que ele nascesse dessa maneira. E aí Jesus começa a explicar: não, nem eles e nem o pai deles. Então, o pai dele então pecou para que ele nascesse dessa forma. Mas sim para a glória de Deus então se manifeste nele. E aí Jesus faz uma coisa diferente. Jesus dá um presente para aquele cego em uma embalagem diferente. Jesus ele olha para aquele cego. Acredito que aqueles olhos embranquiçados, ele cospe no chão. Presta atenção na cena. Ele cospe no chão, faz barro, pega então o barro. Ele deu um guspão, irmão. Porque pensa comigo, para fazer barro na terra, não é aquela babinha, é um guspão. Você concorda comigo? Jesus deu aquele guspão, cata então. Aí imagina o povo que está do lado dele. Fala, esse cara é louco. O que ele está fazendo? O que você falaria se você estivesse lá nessa história? Você falava assim: Jesus é porco. Credo, O que você falava? Ou você tinha fé, falava: não, ó, isso aí, Jesus. Tá bom. É ou não é? Aí então Jesus pega aquele guspe, passa nos olhos do cego e fala assim para o cego: vai, lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer então enviado. E o cego então vai. Quando ele chega então no tanque, ele se lava na água, porque há milagres nas águas que Jesus então toca. Ele se lava e a Bíblia diz que os seus olhos se abrem. A visão daquele homem se abre. A glória de Deus se manifesta na vida daquele homem. E ele então volta. Imagine a felicidade daquele homem, das pessoas que estavam ao seu redor. E aí de repente ele olha para essa situação e para essa circunstância, e as pessoas começam a dizer: mas esse não é aquele que estava pedindo esmola? Aí o outro falava assim: parece com ele. Aí o outro falava assim: mas eu acho que não é não, porque ele está enxergando, né? Aquele lá era cego. Ele falou assim: sou eu mesmo. Sou euzinho que Jesus mudou a vida. Eu quero então iniciar essa palavra dizendo a você que Deus ele tem um plano para mudar a sua história. Deus ele tem um projeto para mudar a sua história, mas algumas coisas precisam acontecer para que você então venha mudar, para que a sua história venha mudar. Muitas pessoas querem suas vidas mudadas,
mas elas mesmas não estão fazendo nada para que isso aconteça. Veja, eu sei que nós temos um ano difícil, eu sei que nós passamos um ano complicado, uma época de pandemia, 8, 9 meses já praticamente de pandemia. E aí você então vai perceber pessoas que ficaram desempregadas, pessoas que então estão de saco cheio do marido em casa, da mulher perto, dos filhos que não vai para a escola. Ou seja, foi um ano difícil. Foi um ano então que precisamos reaprender então com as crianças, precisamos então reaprender então com o cônjuge, precisamos reaprender a nossa administração financeira, precisamos reaprender então até a forma de cultuar a Deus. Nós precisamos então adaptar muitas coisas na nossa vida, porém, o ano já está terminando. E quantas pessoas no começo do ano fizeram um propósito que Deus ia mudar, que ia mudar então a situação, de repente ia ter então um salto na vida, mas já são novembro e não fizeram nada, absolutamente nada. Pessoas que não estão fazendo nada para ter mudança, não estão fazendo nada para ter então um avanço, uma sequência sobre a vida, estão então cada dia de mal a pior. Quero dizer que Deus ele tem algo para fazer na sua vida, mas você precisa fazer também a sua parte, você precisa ser diferente diante da situação, amém? Você não pode ficar parado nessa situação e nesse quesito. Então, eu tenho 5 conselhos para você. Primeiro conselho: não são todos os problemas que chegam a nós que são de origem pecaminosa, porém o pecado traz problemas. Pode deixar esse aí na tela aí para gravar mesmo isso daí. Não são todas as coisas que acontecem conosco que é origem pecaminosa. Veja, os discípulos chegaram em Jesus e perguntaram para ele: quem foi que pecou? Poderia ter sido então os pais, mas veja comigo, irmãos, não seria injusto se um filho tivesse então um problema por causa que o pai pecou? Seria muito injusto. Jesus disse assim: não foi para isso. Aí então, quem será que então pecou? Foi ele? Jesus falou assim: não, ele é cego de nascença. Isso aconteceu para que a glória se manifestasse então na vida dele. E aqui então eu percebo e aplico com você essa palavra para que você compreenda que nem tudo na nossa vida que acontece é pecado, porém os pecados trazem consequência para o ser humano. Olhe para a sua vida. Como você está? Você está satisfeito com ela? Está satisfeito com o seu casamento? Está satisfeito com a sua vida financeira? Está satisfeito com a sua vida espiritual? Está satisfeito com a sua vida profissional? Não, pastor. Poderia estar melhor. Olhe então para a situação e analise. Por quê? Como você está vivendo ela? Há algum pecado? Se há algum pecado, você precisa então mudar, para que a cura do Senhor chegue sobre a sua vida. Se não há, você então precisa aguardar para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, porque há um propósito então nessa situação. Tem lutas, por exemplo, e tem dificuldades que a mulher então está vivendo, ou o marido está vivendo então no casamento, que não é pecado, não tem nenhum pecado no meio dali, mas aquilo é para a glória de Deus então envolver e contagiar a vida daquela família, né, e levar todos eles então para Jesus. Só que nós precisamos compreender o que nós temos que mudar e o que nós temos que aguardar em Deus. Os problemas que você está vivendo, você já parou para pensar? Muitas pessoas, elas acabam provocando seus problemas. Elas criam problemas então para si, e isso só vai trazer então desconforto para você poder administrar. Nós precisamos nos posicionar de uma forma diferente. Nós não podemos viver dessa forma. Nós precisamos viver de forma, totalmente contrária a isso. Então, olhe, a ceia, por falar na ceia, se você não estava domingo, não participou da ceia, nós temos as nossas ceias ali na recepção. Assim que terminar então o culto, você vai pegar a ceia, para você então participar da ceia, porque você não pode ficar sem participar da ceia. Mas a Bíblia diz que na ceia nós precisamos examinar a nossa vida. Você vai no médico, o que o médico faz? O médico começa a examinar, não é?
coloca então aquele negócio, você. Aí de repente coloca aquele outro negócio assim no braço. Aí coloca outro negócio debaixo do sovaco. E aí começa a te examinar. Aí abre os seus olhos. É ou não é? Aí fala, abre a boca. Aí você bota a língua para fora. Uns botam aquela linguana amarela que não escova. Outras já são mais bonitinhas, que passa a escova, né? Consegue escovar certinho, tudo, né? E tudo mais. Então, situações e circunstâncias como essa, então, acontece porque é um exame. Precisa ser feito, então, um exame para saber, então, o que está acontecendo. Então, você precisa examinar a sua vida. Pastor, estou vivendo um momento muito terrível na minha vida. Será que não é porque você tem feito alguma coisa errada? Agora, se você não está fazendo nada de errado, você então precisa confiar na presença e na direção de Deus, porque Ele vai mudar a sua vida. Há coisas que eu tenho que fazer e há coisas que eu preciso então aguardar, porque Deus Ele fará sobre a minha vida. Amém ou não amém? Então nós precisamos entender, e esse homem ele não tinha pecado, nada, ninguém tinha pecado. Segundo, tudo que acontece sempre será para a glória de Deus, porque Deus, quando nós glorificamos a Ele, a paz chega então sobre a terra. Sabe, irmãos, tudo que acontece na nossa vida e nós conseguimos reverter é para a glória dEle. Nós conseguimos então virar essa história e Ele então passa a ser exaltado e glorificado. Quais são os grandes problemas da humanidade hoje? Orgulho. O ego da pessoa tem então crescido. Aquele ego, aquele desejo então de ser reconhecido, é ou não é? A pessoa faz alguma coisa e quer ser reconhecido. A pessoa coloca um post na internet, ela quer então ela quer receber curtida, ela quer receber elogios, ela quer então, né? Ela faz alguma coisa, ela compra uma roupa, ela muda então alguma coisa, ela quer receber elogios, porque isso faz bem para o ego da pessoa. Só que como o louvor que nós cantamos, que ele cresça e que eu diminua, tudo precisa ser para a glória de Deus. Eu vejo aqui muitas pessoas que são inteligentíssimas. Cadê os inteligentes aqui? Você é muito inteligente, Deus tem te dado inteligência, sabedoria. Tem pessoas aqui que estão muito bem empregadas. Amém ou não amém? Tem suas casas, carro, moto. Amém ou não amém? Agora eu te pergunto, tudo isso é teu ou é para a glória dele? Você leva tudo para a glória de Deus? Ou você assume, não, eu tenho isso porque eu sou o grande, né? Eu sou o grande. Então você tem que tomar cuidado. Tome cuidado para que o orgulho e a soberba não venham destruir a tua vida. Você não pode permitir com que o inimigo destrua a tua vida. Você não pode permitir com que o orgulho destrua o teu coração. Por que isso, pastor? Porque essa situação, porque Deus, Jesus, ele falou para aquelas pessoas que ali estavam, tudo é para a minha glória. Tudo que você faz, irmão, tudo que acontece então com você, coloque a glória diante de Deus, coloque então na presença do Senhor, porque Ele faz. Terceiro, existem momentos que Deus irá fazer coisas que parecerá loucura, mas obedeça. Vai ter momento que você vai estar assim, que Deus vai falar para você fazer algo que parece ser louco. Parece ser louco, mas você precisa fazer. Como então um cuspe no chão? Untar os olhos então, passar então nos olhos? Isso é o quê? Parece loucura. Mas ele obedeceu e aconteceu o milagre. Chegou então a vitória em nome de Jesus. O que Deus já pediu para você que parece ser louco? Eu, por exemplo, Deus já me pediu várias coisas. Eu me lembro, eu sou uma pessoa um tanto quanto, não vou dizer vaidoso, vou dizer preocupado com o cabelo. Mas você está entendendo o que eu quis dizer, né? E aí teve um dia que eu olhei para o espelho, penteando meu cabelo, já estava ficando branco.
E Deus falou: raspa. Se Deus pedir para você raspar o cabelo, você faz? Não, pastor, eu só quero a bênção. Um não vai ter dificuldade, mas outros têm um pouco mais. Né, Dani? Já pensou, Dani? Aí, de repente, eu me barbeio 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. E aí, um belo dia, eu estava lá na frente do espelho e a barba já estava ficando grande. E aí, Deus falou assim: não raspe mais. 1 ano barbudo, 12 centímetros, parecia um bicho do mato. Parecia o velho do Rio. E ainda com 140 quilos, aí que ficou horrível mesmo o negócio. O negócio ficou tenso. Coisas loucas. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Foram anos que Deus fez grandes coisas na nossa vida. Deus, Ele pede para nós, de repente, para a gente então fazer uma consagração de algo. Fazer então uma mudança de situação, de ciclo, de coisas. Mas nós, irmãos, muitas vezes nós só queremos para nós. Nós só queremos ser alimentados. Nós queremos a bênção de Deus. Mas muitas vezes não queremos nos submeter àquilo que precisa ser feito em meio à situação e à circunstância. Quando você olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, quando você vê a história deles, que eles foram lançados na fornalha e não pegou fogo nem no seu cabelo. Quando você ouve falar então de Daniel, que foi jogado na cova dos leões, e então os leões não o comeu. Só que você precisa olhar o contexto, que lá atrás eles tomaram uma decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Eles tomaram a decisão de não se contaminar com os banquetes então babilônicos. Só que tem gente que quer ter a sua vida mudada, mas continua vivendo então nas práticas babilônicas, nas práticas erradas. Ela quer a bênção, mas não muda. Então Deus, Ele quer então de você algo diferente. Deus, Ele quer que você então se coloque de uma forma diferenciada diante dEle, agindo verdadeiramente, fazendo verdadeiramente a sua parte e mudando a situação. O que é que Deus vai pedir para você? Aquilo que Ele pediu, você vai fazer? Para aquele homem, ele cuspiu no chão, passou barro nos olhos. E para você? O que Ele vai pedir para você? Alguma coisa, pode ter certeza que Ele vai pedir. Quarto, Deus é Deus de milagres. Não importa o tamanho, não é impossível para Ele. Vou repetir de novo. Deus é um Deus de milagres. Não importa o tamanho dos milagres que você precisa. Deus é Deus do impossível. Ele é Deus do sobrenatural. Só que, irmãos, as pessoas têm se esquecido do poder de Deus. As pessoas não têm confiado mais no poder de Deus, nas mudanças que Deus então pode fazer. Você precisa ter fé. O ser humano precisa agir por fé, viver por fé, andar por fé. Você não pode ser uma pessoa, sabe, que titubia no meio do caminho e fica olhando para uma situação e para outra situação. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar, você tem que confiar, você tem que então realmente, verdadeiramente falar assim: não, eu acredito. Você está cego? Sim ou não? Você está cego? Você acredita que o seu problema é menor ou maior do que o homem que estava cego? Quem acredita que é menor aí? É mais fácil Deus resolver o seu problema ou curar aquele cego de nascença? Fala para mim. O que é mais fácil? Resolver o seu problema ou curar o cego de nascença? Se Ele curou o cego de nascença, vai resolver o seu problema. Ele é o mesmo de ontem, continua sendo hoje. É um Deus que muda, é um Deus que faz milagres, é um Deus que realiza maravilhas, é um Deus então de novidades.
Mas eu e você precisamos nos posicionar. Irmãos, tem hora que nós estamos num vespeiro, parece que vem chumbo de tudo quanto é lado. E aí você para e fala assim: eu creio no Senhor, que é o meu escudo e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, então eu não vou temer, eu vou ficar confiante no Senhor, porque Ele fará grandes coisas sobre a nossa vida, amém? Pontos e situações então que acontecem conosco. Deus é Deus de milagres. Olha para o seu irmão e diga: Deus é Deus de milagres. Diga para ele: Deus vai fazer milagre na sua vida. Irmãos, quem precisa de um milagre aqui? Quem precisa de um grande milagre aqui, diga amém. Então Ele é o Deus do impossível, Ele faz acontecer. Mas aí alguns falam: será que faz mesmo? Faz. Ele faz acontecer os milagres, Ele faz acontecer então as transformações, Ele faz acontecer. Quinto, depois dos milagres que Deus fará a você, se prepare, porque pessoas vão se surpreender com você. Se prepare com a surpresa que você vai causar para algumas pessoas. Porque tem pessoa que não aguenta mais a briga na tua casa. Tem vizinho que não aguenta mais de ouvir as suas brigas. Tem pessoas no seu trabalho que não aguenta mais ver sua cara feia chegando lá, revoltado com a vida. Só que quando Deus faz o milagre, Deus faz o milagre por completo. E aí então você vai passar então a surpreender pessoas, falando: mas não é aquele lá que era aquele resmungão? É, mas mudou, agora ele sorri. Mas não é aquela lá que só brigava com o marido, estava se separando? Sim, ele estava se separando. Chegou até a procurar o advogado, mas rasgaram os papéis no meio do caminho e agora estão abençoados. Ah, mas eles não estavam separados? Estavam, mas agora eles voltaram. Ah, mas ele não estava enfermo? Não estava, tinha que tomar remédio controlado para o resto da vida? Não tinha, mas agora Deus curou. Surpresas vão acontecer e você vai surpreender pessoas que estão ao seu redor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é um Deus de milagres grandes, de milagres extraordinários, mas eu e você precisamos acreditar. Você não pode ser uma pessoa como Tomé, não acreditar no poder de Deus, nos milagres de Deus. Ele fará milagres sobre a sua vida. E você precisa então confiar nisso em nome de Jesus. Amém? Nós vamos vencer. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Porque Jesus, ele disse então para aquele homem: vai e lava-te lá no tanque de Siloé. Ou seja, vai lá que há uma água que tem um milagre. E você vai então ser curado através então desse momento. E essa cegueira sua vai sumir em nome de Jesus. Eu quero te dizer, hoje você vai tomar essa água. E Deus vai mudar a sua vida. Eu não sei se você está com uma enfermidade, mas Deus vai curar a sua enfermidade. Eu não sei se você precisa tomar uma decisão na sua vida, mas Deus vai trazer sabedoria para você. Eu não sei se você está passando por um problema conjugal, mas Deus vai estabelecer o seu casamento e te dar a vitória em nome de Jesus. Pastor, a porta está fechada, eu estou com um vício, eu estou com uma situação. Deus vai trazer a cura para você, vai trazer a libertação e vai abrir as portas que estão acontecendo. Vai abrir, Ele vai fazer, mas eu e você precisamos acreditar. Aquele homem, você acha que aquele homem foi assim? Ah, eu vou lavar meus olhos lá. Eu estou cego mesmo. Cego por cego. Se acontecer, tá bom. Se não acontecer, você acha que ele foi assim? Não, moço. Ele acreditou na palavra empenhada pelo mestre. E ele disse assim: se ele está mandando, eu vou fazer. E ele voltou com o seu milagre, com o seu testemunho. Se você crê na palavra empenhada do profeta do Senhor, você vai voltar para sua casa com o seu testemunho hoje em nome de Jesus. O milagre vai acontecer sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de milagres e de maravilhas, amém? Quem crê nisso? Se coloca de pé então em nome de Jesus. Pega aí sua água agora aí. Nós vamos então agora orar. Nós vamos então consagrar ao Senhor. Nós vamos então apresentar diante do Senhor. E Deus vai mudar essa situação e essa história da sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, irmão. Não sei qual é a sua dificuldade. Não sei qual é a sua circunstância. Qual é o problema que está acontecendo sobre a sua vida. Mas há águas de milagres na sua direção e sobre a sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos agora aqui um pouquinho. O Espírito Santo de Deus está aqui.
A presença do Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida. O Espírito Santo de Deus quer tocar e abençoar a cada um de nós de uma forma especial. Então agora coloque seu coração diante de Deus. Coloque a sua vida diante do altar, porque Ele vai então fazer a obra sobre você. Feche seus olhos e apresente a Deus qual é o seu problema. Apresente a Deus qual é a sua dificuldade. Apresente a Deus qual é a circunstância que está acontecendo sobre a sua vida, porque Ele quer tocar e quer abençoar você de uma maneira muito, muito, muito especial. Comece a falar com Deus agora em nome de Jesus. Comece a falar com Deus agora em nome de Jesus. Ele está aqui para poder então atender o seu pedido, ouvir o seu clamor. Você que está enfermo, você que está passando por uma dificuldade, Ele é o Deus que muda, Ele é o Deus que transforma, Ele é o Deus que realiza grandes coisas. Aleluia, Jesus. Enquanto adoramos ao Senhor, você vai falando com o Pai e conversando com Ele nesse momento.